Olá a todos, me chamo Sara Mendes. Hoje vou estar demonstrando para vocês as configurações necessárias para estar gerando os eventos da série R4000 do FD-Reinf. Então, iniciaremos primeiramente pelo R4010, que são referentes aos pagamentos à pessoa física. A configuração ela vai iniciar aqui pelos parâmetros, então a princípio controle, opção de parâmetros, dentro dos parâmetros ele abre aqui na aba impostos e vocês vão estar incluindo o imposto 63, podendo também incluir o imposto 16. Na aba Personalize, informativos federais, deverá estar marcado Gera FD-Reinf. No nosso caso, será ambiente teste, mas para o envio diretamente ao ECAC, colocar em ambiente oficial de produção. Marcar a opção do certificado digital, se será da própria empresa ou se o certificado será do computador com procuração, conforme já havia essa configuração anteriormente na série R2000. Permanece as mesmas configurações. O que vai modificar é o imposto de retenção, que deve ser configurado a partir deste momento. Após a inclusão do imposto, marcada a opção de Gera FD-Reinf, teremos aqui na aba Federal o campo Fato Gerador das Retenções. Esse campo irá determinar se a retenção será pela data de entrada ou pela data de pagamento. No caso, como ele é um IRRF pessoa física, ele vai estar na linha IRRF APF. Aqui deixaremos como data de entrada, porém poderá estar optando pela data de pagamento. Quando optar pela data de pagamento, deverá ter uma parcela nesse lançamento dessa entrada, e essa parcela deverá ser baixada com essa retenção para que o imposto seja de fato calculado e considerado lá no FD-Reinf. Após configurações dos parâmetros, iremos no cadastro do imposto em arquivos impostos. Nesta demonstração, estamos usando o 63, então iremos acessar o cadastro do imposto 63. Como obrigatoriedade dessas retenções e envios iniciaram a partir da competência 9, com entrega lá no dia 16/10, criamos uma vigência para o mês 9. Ela pode ser do mês 9 e posterior. No cadastro desse imposto, aqui terá a guia Recolhimentos e o código da Receita. O código da Receita é o código que vocês irão gerar na própria guia ali de recolhimento no Cicalc Web. Clicando aqui nos 3 pontinhos, o que modificou é a guia Natureza de Rendimentos, que é preciso estar informada no cadastro do imposto para que a hora que fizermos o lançamento, ele já busque essa informação, porque sem essa natureza dos rendimentos, ele acaba não gerando o FD-Reinf e o lançamento do acumulador com esse imposto. Então, é de extrema importância. Aqui poderá pressionar a tecla F2 do teclado, ele irá listar as naturezas de rendimentos conforme liberado pela Receita Federal essa tabela. E o usuário, o contador, vai buscar o código que se adequa a essa informação do lançamento ali que ele vai estar utilizando. Feito isso, basta gravar as telas do cadastro do imposto. Após o cadastro do imposto estar configurado, iremos configurar um acumulador para utilizarmos neste lançamento. No caso aqui, foi configurado o acumulador 5 para essa aquisição ali de serviços com a retenção.
Na aba Impostos, foi acrescentado 63, pois o meu lançamento vai para o R4010 de pessoa física. E aqui nas definições também foi incluso o código de recolhimento e na aba Recolhimentos, o meu código da natureza de rendimentos. Caso eu tenha mais de um código de natureza de rendimentos e não queira informar no cadastro do meu acumulador, eu poderei estar informando aqui no Arquivos Fornecedores. Na abinha de opções, eu vou ter aqui abaixo a natureza de rendimentos, onde eu posso estar clicando em incluir. Pressionando a tecla F2, ele vai buscar o cadastro do imposto que eu queira. Eu posso também estar digitando este código e à frente ele irá habilitar para me localizar o código de natureza de rendimentos. Avaliar que, quando eu pressiono F2, ele vai listar apenas os códigos cadastrados dentro do meu imposto. Então, se eu tiver 5 códigos, eu tenho que incluí-los no cadastro do imposto 63 para depois estar selecionando ou no acumulador ou no meu fornecedor daqueles lançamentos. Nesse caso aqui, a gente não vai efetuar a configuração pelo fornecedor e sim pelo acumulador. Registrei o acumulador, configurei os impostos, o fornecedor. Por ser lançamentos de recibos de aluguéis, eu preciso ter uma espécie para esse lançamento. Então, irei em Arquivos, Tabelas e Espécies. Aqui a gente registrou a espécie de código 73 e como modelo documento não fiscal. A descrição ela é livre e o cliente pode colocar da forma que mais se adequa para localizar este lançamento. Feito o cadastro da espécie, eu venho em minhas entradas, pelo ícone Entradas ou pelo Movimentos, opção de Entradas. Irei efetuar o lançamento dessa entrada com serviços da espécie ali que eu cadastrei, no caso coloquei documento não fiscal, o meu fornecedor cadastrado anteriormente como CPF, o acumulador 5 já configurado com imposto 63, e assim por ele estar por data de entrada no meu fato gerador, ele irá listar aqui o valor. Lembrando que o imposto pessoa física, ele também terá uma tabela. Aqui em Arquivos, Tabelas, Imposto de Renda Pessoa Física. E nessa tabela ele vai indicar as faixas com a taxa de aplicação do imposto e o desconto efetuado ali no cadastro do imposto, tanto por dependente ou por dedução simplificada mensal. Esse imposto aqui, ele tem agora a opção de mais vantajosa, que ficará no cadastro do próprio imposto. Aqui a gente escolhe se vai ser simplificado, por dependente ou mais vantajosa. O sistema mesmo vai escolher qual ele vai achar de forma mais adequada. Feito o lançamento da nota, a seleção do cadastro do imposto, a gente efetua o cálculo da apuração, em movimentos apuração. Aqui no caso, como já foi apurado o lançamento, vou apenas abrir a demonstração desse lançamento. E vejam que ele já puxou para a gente o valor do imposto que deve ser gerado no meu FD-REINF. Como eu consulto essa tela de geração do meu FD-REINF? Basta acessar o menu Relatórios, Informativos, Federais, EFD-REINF e Enviar arquivos. Nessa tela, indicará a competência, ali o mês e o ano, qual se refere, e clique no botão Relatório Conferência. O relatório conferência ele será aberto sempre nas informações do contribuinte nos casos de entrega completa. Basta clicar aqui ao lado em selecionar um relatório e clicar no R4010 para visualizar as notas, o CPF beneficiário e o valor o qual
o rendimento ali, o imposto retido gerou. Aqui também teremos os totais por eventos para avaliar de forma resumida os demais eventos. Nesse caso, só temos o R4010. Nas distribuições de lucros aos sócios pessoas físicas, foi liberado em 13/11 a opção de informar no botão Outros Dados a data dessa distribuição na tela de rendimentos isentos, caso possua ali o período aquela distribuição dos lucros aos sócios, poderá estar incluindo e informando a data ao qual foi distribuído. Nesse caso aqui, não temos a distribuição de lucros, então não foi informado. Assim, a gente encerra a série do R4010 do bloco do R40.000 e iniciaremos o R4020 referente aos pagamentos às pessoas jurídicas. Vou trocar aqui de empresa para ficar de melhor visualização de todos. Para o R4020, eles vão considerar os impostos retidos, sendo 16 IRRF, o 22 PIS retido, o 23, que é a COFINS retida, 24, contribuição social retida, ou o 25, que é o agrupamento do PIS, COFINS, contribuição social retida na fonte. Também teremos o imposto 38, que são as retenções a órgãos públicos, e o imposto 39, em se tratando de propaganda e publicidade, nos casos de autorretenções que veremos à frente. Começando em controle parâmetros, sempre lembrar de avaliar controle parâmetros, pois é nele que se inicia a configuração. Aqui incluímos os impostos 18, o 22, 23, 24, 25 e 38. Nesses casos, são os serviços tomados, lembrando que essas retenções, no caso do R4010 e R4020, se referem a serviços tomados com retenção dos impostos que comentamos. Na aba Personaliza permanecerá as configurações de gerar o FD-REINF e a inclusão dos impostos. Uma parte importantíssima que sempre iremos relembrar é a Guia Federal, quadro Fato Gerador das Retenções. Para o imposto de renda retido na fonte, IRRF sobre entradas. Deixaremos aqui a data de entrada, podendo selecionar data de pagamento e data de emissão. Data de entrada, ele irá considerar a data de entrada da nota, de pagamento irá considerar o valor da parcela recebido, conforme a data do recebimento, pagamento, e a data de emissão no lançamento quando for diferente da data de entrada, um mês posterior ou diferente daquele que ele foi lançado como entrada. Para os impostos PIS, COFINS, contribuição social retidos e CRF, todos eles irão considerar o fato gerador do campo CRF sobre entradas. Cabe a mesma situação da data de entrada ou data de pagamento. Feito essa configuração, análise do fato gerador ao qual o imposto irá incidir, iremos ao cadastro dos impostos em arquivos impostos. Iremos acessar o primeiro cadastro, que é o IRRF, sempre lembrando de avaliar a data da vigência e a guia recolhimento. Podemos ter vários códigos de recolhimento, então é de extrema importância avaliar se todos eles serão utilizados e configurar ao final, arrastando aqui a barra de rolagem até o campo Natureza de Rendimentos. No meu caso, irei utilizar o 170802 com o código de variação daquele recolhimento, clicando nos 3 pontinhos, incluir
o código da natureza de rendimentos conforme o serviço ali tomado que você está fazendo o lançamento. É de extrema importância efetuar essa análise junto ao cadastro do serviço ali e a prestação ali o qual ele foi realizado, para não correr o risco de enviar um código de natureza de rendimentos incorreto e a Receita ela altera isso. Dentro do manual da Receita, há uma tabela ao qual ela vincula os códigos de recolhimentos e as indicações da natureza de rendimentos também. Então, quando você informa aqui de forma incorreta, o sistema ele emite um alerta, porém, quando ele não emitir, por poder estar sendo utilizado, o próprio ECAC irá trocar essa natureza. Após configurar o imposto 16, deve-se acessar os demais impostos com retenção, o qual irá utilizar, nesse caso, iremos ao código 22. No cadastro do imposto 22, se trata do PIS retido, também teremos a abinha recolhimento e nela o código de recolhimento ali do imposto. Sempre arrastar até o final essa barra inferior de rolagem, clicando nos 3 pontinhos, teremos a natureza de rendimentos. Dentro dela, poderá pressionar F2 para localizar o código correspondente. Caso já o possua, digitar e gravar. Feito essa gravação do código de recolhimento para o PIS, vocês irão estar incluindo em todos os demais impostos, nos cadastros do 23, do 24, do 25, que é o CRF, que já são o PIS, COFINS e a contribuição ali de forma cheia, né? Então, todos eles terão esses mesmos campos. O 25 ali, ele é unificado, mas possui a mesma configurações dos demais impostos. O que diferencia o imposto 25 é que a alíquota dele acaba sendo 4,65, sendo 1% da contribuição, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Teremos também o imposto 38, que é o COSIRF, que é retenções para os órgãos públicos. Por ele ter alíquotas diferenciada, ele é utilizado este imposto. Na aba recolhimento dele, permanece as mesmas configurações. Será compatível a natureza de rendimentos com a prestação ali, a aquisição daquele serviço. O que diferencia ele é que ele vai habilitar a aba retenções e vocês vão definir se ele irá ter todas essas retenções ou se serão apenas alguns impostos. Tem casos de retenções apenas do imposto de renda, outros casos de todos os demais impostos. Então, vocês irão fazer essa configuração aqui nesse campo. Lembrando que o R4020 serão gerados em casos de fornecedores, pessoas jurídicas, também podendo acessar o cadastro desses fornecedores e na aba Opções também será habilitado a natureza do rendimento, caso não queiram separar por acumulador. Acessar o menu Movimentos, ali entradas ou efetuar a importação dessas entradas em questões de serviços tomados e efetuar os lançamentos. Aqui eu fiz 3 lançamentos, sendo um para retenção a órgãos públicos com a COSIRF, o outro eu realizei para o imposto CRF, o qual o recolhimento foi em 4,65%, e o outro de forma detalhada, separadinho ali as retenções de imposto de renda, PIS, COFINS e da contribuição. Um fato importante que vocês avaliarem que quando os impostos, o acumulador, todos estão determinado o código de recolhimento e a natureza de rendimentos,
Ao efetuar o lançamento, o sistema já irá indicar exatamente conforme esteja no acumulador ou no fornecedor. Então, é de extrema importância configurar os impostos, já indicar o código de recolhimento, já ter ali a natureza do rendimento para evitar posteriores falta de informações nos seus envios da FD-REINF. E caso vocês não colocarem a natureza do rendimento, nem no cadastro do fornecedor, nem mesmo no cadastro do imposto do acumulador, poderão estar acessando utilitários, alterar impostos nas notas e alterar natureza de rendimentos. Nesse campo, vocês vão poder estar indicando aqui o período, as entradas e selecionando aqui abaixo qual é a alteração que vocês vão efetuar, tá bem? Então, caso não configure nem o acumulador e nem no fornecedor, terá a opção também do utilitários. Efetuado a apuração, vou fazer minha conferência dos valores e enviar o meu EFD-REINF. Aqui eu tenho meu relatório novamente de conferência, que ele abre igual eu comentei anteriormente no R1000, vocês irão selecionar. Vejam que aqui ele gerou um 4010 por conta que eu indiquei na minha tela aqui de geração de outros dados uma distribuição de lucros à pessoa física. Então, ele me gerou o R4010. Então, quando eu vir no meu relatório de conferência, ele vai indicar exatamente aquele beneficiário ali informado. O beneficiário informado e a natureza do rendimento. Também aqui teremos o R4020, o qual ele vai indicar de forma separada as naturezas de rendimentos e os valores, no caso de retenções, o qual os meus lançamentos contêm. Quando ele listar em valores agregados, a gente poderá identificar que esse valor se trata ali do CRF e COSIRF. Aqui, quando ele tem o meu valor de imposto de renda, e mais à frente a contribuição social, COFINS e o PIS também demonstrados dentro do meu relatório. Se eu vier no meu totalizador de eventos, ele vai selecionar exatamente o 4010 para minha distribuição de lucros e separadamente por natureza, ele vai indicar o que foi retido ali naqueles valores. Então, um relatório de conferência é muito importante para avaliar o que de fato está sendo gerado ali na minha empresa para aquele período e ficar mais fácil a correção e a confirmação do envio. Aqui eu vou clicar em enviar, lembrando que ele vai invalidar por conta dos CPF e CNPJ ser apenas fictícios e ser na base de teste com esses CPF e CNPJs. Então, aqui ele iria gerar os meus eventos de forma separadas e ali já iria diretamente para o ECAC. Tá? Lembrando que na base de teste ele sempre irá invalidar o R1000, porque o R1000 ele não efetua esse envio, ele de fato é invalidado e como ele invalidou ele, os demais também ficaram invalidados. Mas aqui é mesmo para demonstração de como conferir. Agora iremos comentar um pouco sobre o R4080, que são as retenções no recebimento chamados de autorretenção. Diferente do R4010 e do R4020, a autorretenção ela se dá na prestação do serviço, geralmente efetuadas por empresas de propaganda e publicidade, tendo outras situações ali de comissões, corretagens, o qual também eles fazem a autorretenção na prestação do serviço.
O imposto que a gente irá utilizar nesses casos, desconsiderando ali o nome dele, tá? Ele vem como IRRF propaganda, porém ele será utilizado em outras situações também, conforme indica o manual da REINF, e será o código 39. Então, eu configuro o meu imposto 39, avalio qual fato gerador irei utilizar para ele, ele ficará na linha IRRFP, que é de propaganda abreviado. Eu vou selecionar se data de entrada ou pagamento conforme os demais impostos retidos. Feita essa configuração, eu acessarei o arquivo Impostos. Irei estar localizando o meu cadastro 39, sempre avaliando a minha vigência e o recolhimento. Diferente dos demais impostos, que eles ficam aqui abaixo com o código de recolhimento e ao final os 3 pontinhos, para o imposto de renda retido ali para propaganda, ele vai ficar na aba recolhimentos, primeiro o código e nos 3 pontinhos a natureza de rendimentos que eu vou estar informando. Feita essa informação, eu vou estar efetuando o meu cadastro do acumulador com essa retenção. No caso, estarei utilizando o meu acumulador de prestação de serviços com 39 e já indicando aqui nos 3 pontinhos das definições dele, na aba recolhimento, qual é a natureza de rendimento compatível com esta prestação. Feito esse processo, eu vou efetuar o lançamento ali da minha nota de serviços com a retenção ali, a autorretenção, né? Então, eu faço a autorretenção na minha própria prestação de serviços e, neste caso, o lançamento com o acumulador configuradinho ali, ele já me indica o imposto. Efetuei a apuração do período do imposto ali, 39, conforme lançado anteriormente, eu tenho este valor e efetuarei a minha consulta em relatórios informativos federais, FD-REINF, enviar arquivos, o meu relatório conferência, para avaliar se de fato aquela configuração, aquela apuração consta aqui. Então, se vocês avaliarem, eu tenho 825 de apuração, conforme está na minha tela do cálculo do lançamento. Ele irá agrupar demais notas e ele vai sempre demonstrar e agrupar pela natureza de rendimentos e pelo CNPJ fonte pagadora, neste caso. Ele sempre estará também se agrupando por fornecedores e natureza de rendimento. Se eu tiver um lançamento ali tomados para o meu fornecedor e esse fornecedor contenha 2 códigos de recolhimento de natureza de rendimentos, ele vai fazer o agrupamento pela natureza dentro do fornecedor. Aqui eu também terei meus totais por eventos. Assim, efetuada a conferência, posso estar consultando o meu envio. Lembrando que aqui é base de teste, ele constará como invalidado pelos CNPJ e CPFs não serem válidos para a base da Receita. Então, ele já indica não encontrado o cadastro do CNPJ, que ele faz validação lá na Receita Federal. O R4099, ele se trata do fechamento da série R4000, da CRR 4000. A CRR 4000, ela não será gerado fechamento sem movimento, ou seja, se eu não tiver nenhuma retenção de pessoa física para o R4010, não tiver retenções para pessoa jurídica do R4020 e a autorretenção do 4080, o R4099 não será gerado.
ele não, diferente do R299, ele não gera sem movimento. E assim encerramos a nossa série R4000. Espero que todos estejam bem e que a explicação seja válida. Muito obrigada. Excelente dia a todos.